Oi, eu sei que vocês têm me cobrado e têm me pedido e querem muito que eu faça a parte 2 daquele vídeo de perguntas e respostas. E eu também quero, eu pretendo fazer logo, tipo, bem em breve. Mas hoje eu precisava vir aqui fazer esse vídeo para vocês. Como o título já tá contando, nesse vídeo eu vou responder uma tag que eu mesma criei. Eu fiquei um tempo pensando em quais perguntas encaixariam melhor na proposta que eu vou sugerir daqui a pouquinho. Mas tirando essa parte mais prática, é toda a elaboração do vídeo, todo o contexto que me levou a criar essa tag e querer fazer esse vídeo foi uma coisa gradativa, acho, uma certa conclusão, talvez uma mensagem que eu fui aos poucos tomando conhecimento e talvez desenvolvendo. E pode ser meio bobo, mas é o tipo de coisa que me faria querer pegar o telefone e ligar para algum amigo próximo para contar e discutir sobre. E aí, em vez disso, eu decidi pegar a câmera e contar para todos vocês de uma vez só. Então, o vídeo eu tenho certeza que ele vai ficar meio longo. Eu vou tentar falar de um jeito não tão pausado, só para tentar encurtar alguns minutos. E a minha proposta então é, nessa primeira parte, eu vou contar uma história para vocês, real. E aí depois eu vou responder a tag. Tudo começou em 2004, quando uma menina de Porto Alegre veio morar em São Paulo e ela acabou caindo na minha sala. E logo no primeiro dia de aula, a gente teve uma aula de artes, que eram mesas maiores, né? A gente sentava em grupo. E eu lembro que eu chamei ela pra sentar no grupo com a gente, pra ela não se sentir tão deslocada. E aí, durante essa aula, ela me contou onde ela morava e que vinha a ser no prédio atrás do meu. Naquela mesma tarde, eu chamei ela pra ir lá em casa. Eu tava tentando fazer ela se sentir um pouquinho mais acolhida, já que ela tava sem os amigos, só com uma parte da família aqui. Enfim, aí eu chamei ela pra ir pra casa e ela chegou com uma bandeja com um bolo de chocolate. E a gente passou aquela tarde inteira comendo bolo e contando sobre a nossa vida uma pra outra. A partir daquele dia, a gente começou a desenvolver uma das amizades mais especiais que eu já tive na minha vida. De ir pra escola junto todo dia, voltar da escola, almoçar, se encontrar de novo e conversar e passear e ver filme. E ela foi uma pessoa que, nessa idade que tá todo mundo tentando se encontrar e desenvolver uma personalidade e se saber quem é, se descobrir, ela foi uma pessoa que provavelmente inconscientemente me ajudou muito, me ensinou muitas coisas que, sei lá, acho que adulto às vezes não sabe. E essa amizade durou até 2006, porque em 2007 eu mudei de escola, ela mudou de escola, ela mudou de bairro e eu comecei a passar por umas coisas na minha vida e ela seguiu com a vida dela, fez novos amigos. Eu sei que o nosso contato começou a ser um pouco mais reduzido, a gente já não tinha assunto em comum, já não tinha tanta coisa para dividir porque a gente estava vivendo vidas diferentes. Até um ponto em que a gente começou a se encontrar só 2 vezes ao ano, no meu aniversário e no aniversário dela. E aí, em 2010, ela se formou e voltou a morar em Porto Alegre. Ela começou a vir bem menos para São Paulo e quando ela vinha, ela tinha a agenda dela e algumas vezes a gente nem se via. A gente chegou a passar uns 2 anos sem se falar e sem se ver. E meio que não é normal, mas é como a vida adulta geralmente é. É a coisa que eu mais me
identifico com o Peter Pan, sabe? De não querer crescer porque a gente começa a dar atenção pra números e coisas abstratas e a gente perde essa noção do que realmente importa, eu acho. E aí a gente chega pra parte mais atual da história. O aniversário dela é dia 30 de julho. Dia 30 de julho de 2016, eu tava no interior e foi o dia que eu assisti ao pôr do sol mais bonito do ano. E aí, enquanto eu assistia, eu não parava de pensar nela. E aí anoiteceu, eu continuei pensando nela, até que o dia inteiro passou sem que eu tivesse mandado uma mensagem de aniversário. Foi quase uma birra infantil e interna, porque eu nem acredito que ela nem tenha percebido. Mas eu senti muito eu não ter dado esse parabéns e fiquei pensando nisso durante as semanas que seguiram. Até que eu comecei a culpar todos os meus pensamentos com outras coisas. E aí o ano continuou passando. Até que quem me acompanha no Instagram viu que no final do ano eu tirei uns dias pra mim e acabei indo viajar. O plano inicial era que essa viagem fosse até Curitiba, mas aí ela acabou se estendendo e virando uma road trip de verdade. Se vocês quiserem, aliás, eu posso pensar em como transformar essa minha viagem num vídeo de ASMR e eu posso contar pra vocês um pouquinho mais em detalhes. Enfim, e aí eu sei que dia 30 de dezembro, então exatamente 5 meses depois do aniversário dela, eu tava chegando em Porto Alegre. E aí assim que eu cheguei lá, eu mandei uma mensagem e convidei ela pra jantar. E a gente se encontrou e eu pude finalmente dar o meu abraço de parabéns. Foi um encontro maravilhoso. A gente ficou tipo 3, 4 horas atualizando uma outra das nossas vidas. Até que mais pro final do jantar, ela me contou que agora, no final desse janeiro, ela tá indo morar em Cuiabá. E esse encontro nosso acabou se tornando quase que uma despedida. E toda essa história me deixou bastante reflexiva. E eu só queria vir aqui rapidinho conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Porque foi essa história, foi essa minha amiga que me levou a criar essa tag. Quando eu era pequena, a minha avó tinha o costume de falar que o tempo era elástico. Que quando ela tinha seus 20 anos, ela dava um jeito de lecionar, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido, de cuidar da mãe, de fazer 1 milhão de coisas. Eu sempre cresci ouvindo dela que o mundo hoje em dia não é tão diferente do que era antes, que a gente não é mais. Hoje em dia a gente não é tão ocupado assim como a gente gosta de falar, como se fosse um luxo. E eu sempre ouvi, mas eu nunca entendi tão claramente o que ela quis dizer quanto nessa viagem. Eu entendi que tempo é uma questão de escolha. Então, quando a gente fala, e a gente fala muito, que não tem tempo, é pura e simplesmente uma questão de não ser uma prioridade pra gente. E claro que toda escolha tá atrelada a uma consequência. Mas nesses últimos dias eu tenho pensado que essa é a chave da vida, da felicidade, de tudo. E é isso que eu quero de você, de mim, de todos nós. É encontrar um equilíbrio entre obrigações e hobbies, entre necessidades e lazer, para que no final da vida a gente tenha orgulho de saber que a nossa vida, que a minha vida é minha, que a sua vida é sua e que a gente esteve no controle dessa vida o tempo todo. E que por isso a gente gostou do que a gente viveu e que por isso a gente foi feliz. Sabe? Esse tipo de felicidade
de se sentir pleno, de se sentir realizado. É tão especial, a gente fala tanto sobre isso, e pensando com toda essa história, eu meio que entendi que não é tão difícil de se conseguir ter essa felicidade. No final das contas, tudo que a gente precisa saber é definir as nossas prioridades. E talvez a tag seja uma forma, talvez bem bobinha, mas de tentar ajudar todos nós a encontrar meios de transformar esses votos em algo mais concreto. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Eu preparei com bastante carinho, então vamos lá. As perguntas estão aqui no meu celular, mas se você quiser responder essa tag, ou sei lá que motivo, eu também vou deixar as perguntas no box de descrição aqui embaixo. Então qualquer coisa é só conferir lá. Pergunta número 1. Qual foi o lugar mais especial que você conheceu? Em 2016 eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares especiais, principalmente com essa minha road trip no final do ano. Eu tô na dúvida entre 2 lugares. Não sei se eu vou conseguir escolher entre eles, mas os 2 lugares são São Francisco do Sul. A cidade é maravilhosa, eu fiquei completamente apaixonada. Inclusive conversei com alguns de vocês sobre isso. Mas não só pela cidade, que uma coisa que me fez gravar São Francisco do Sul lá no fundo do meu coração foi a sensação e os pensamentos, toda a experiência de caminhar pela praia de São Francisco do Sul. Tem uma foto no meu Instagram dessa praia. Foi uma sensação de libertação, de amarras, de dilemas, de tanta coisa pequena, sabe? E que por tanto tempo me prenderam dentro de uma bolha tão escura e tão pequenininha. E a beleza daquele lugar, e talvez pelo dia que eu fui, tava praticamente deserta a praia. Acho que eu esbarrei com 2 casais na praia inteira. O resto era só pra mim. Foi um lugar muito especial. E o outro lugar foi o Parque Nacional da Serra Geral. Se não for esse nome, eu corrijo quando eu editar o vídeo. Mas é um parque nacional que fica em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. E nesse parque fica um canyon que chama Fortaleza. Acho que sem foto fica difícil de vocês entenderem, mas eu caminhei sozinha por mais de 1 hora em volta do canyon. Também não tinha quase ninguém quando eu fui. Eu aprendi tanto estando ali. Eu fui num dia que o tempo não estava tão firme, então logo que eu cheguei, durante um bom tempo, mal dava para enxergar alguma coisa, porque o canyon estava todo encoberto por uma névoa bem baixa, então a gente só conseguia ver a superfície. Mas de repente o vento mudou de direção e ventou na direção certa, e a gente conseguiu finalmente ver toda a dimensão daquela fortaleza mesmo da natureza. Aquilo me ensinou tanto sobre tantas coisas, de verdade. Às vezes a gente julga tanto uma pessoa por conhecer só o superficial, ou só a máscara que ela veste pro mundo, e a gente não tem esse tempo ou essa paciência de ficar um pouquinho do lado, de sentar junto, até que todas as camadas de proteção se dissolvam e revele toda a beleza que estava escondida, protegida debaixo, sabe? 2. Qual foi o elogio mais importante que você recebeu? Talvez tenha sido um elogio
mais simples, nada de tão extravagante, mas ouvi de algumas pessoas que me enxergavam como uma pessoa boa. Essa foi a definição. 2016 foi um ano que eu me propus a fazer minha parte no mundo e tentar espalhar um pouquinho de amor no dia a dia de várias formas diferentes, sabe? E sem tentar estabelecer fórmula. Às vezes é um elogio, às vezes é um sorriso, às vezes é uma ajuda que a gente dá. Essas coisas bobas, mas que eu valorizo. Pra mim, se a gente não for bom e não tiver sempre com o coração aberto e disposto a amar o outro, seja esse outro quem for, não vale a pena nenhum título, nenhum cargo, nenhum status. Perde tudo, todo sentido. A vida perde sentido pra mim. 3. Pelo que você é mais grato? Como vocês sabem, minha casa ficou um bom tempo reformando e eu fui morar com os meus avós. Nesse período que eu fui morar com os meus avós, ambos adoeceram em momentos diferentes, mas ambos adoeceram. Eles são bem velhinhos, eles que me criaram minha vida inteira e eles moram perto de mim. Só que tem alguns anos que eu não tenho mais visitado eles tanto quanto eu costumava visitar. Eu praticamente morei com eles durante boa parte da minha infância. E agora que eles estão velhinhos e precisando de mim, é muito fácil arrumar uma desculpa e não ir, sabe? Quando você chega cansado do trabalho ou estressado com alguma coisa, ou não se sentindo com a energia ideal, sempre tem uma desculpa. A circunstância da reforma me fez ter a chance de consertar isso, de ler com minha avó, de organizar parafuso com meu avô, de incentivar minha avó a tocar o piano maravilhoso que vocês viram lá, de tentar fazer meu avô sair da cama, de poder cuidar deles, de ir atrás de remédio, de controlar o horário de remédio de cada um, de ir na rua e trazer uma lembrancinha igual eles me traziam quando eu era pequena. Foram meses muito especiais e eu sou muito grata por ter tido essa chance de curtir os meus velhinhos. 4. Qual foi a situação mais improvável que você viveu? Não sei se eu chamaria de improvável, mas em abril eu tive uma crise de ansiedade porque a empresa em que eu trabalhava ia fechar no Brasil e na Alemanha, então eu ia perder o emprego e eu tava meio que desesperada com o amanhã. E foi bem no final de semana que ia ter aquela super lua. Eu fui tentar ver a super lua, mas o tempo tava encoberto. Aí eu fiquei ainda mais pra baixo. Aí no dia seguinte, um amigo meu me levou pra tomar uma Coca-Cola do McDonald's. E aí, enquanto eu tava tomando essa Coca-Cola, o celular tocou e era uma empresa ligando e chamando a gente pra trabalhar na Fashion Week. Não que, sei lá, se improvável é a palavra, mas foi no momento em que eu mais estava perdida. Foi tipo uma luz que apareceu e me aliviou. 5. Que conquista pessoal te fez sentir orgulho de você? Essa é a única que eu sei a resposta. O momento que eu mais senti orgulho de mim foi quando eu concluí minha monografia. Fazer essa pós-graduação foi provavelmente a coisa mais difícil que eu já fiz na vida, porque tudo aconteceu, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional e na minha vida acadêmica também.
fora pós-graduação e parecia que não ia dar certo. A minha coordenadora, inclusive, na frente da sala inteira, falou que eu não deveria estar lá, que eu estava cursando a coisa errada, que eu era muito nova. Ela me humilhou muito. Meu projeto foi o único que não foi aprovado de primeira por ela para virar monografia. E depois desse primeiro que não foi aprovado, outros 3 foram recusados. E sempre com ela me dizendo que eu estava no curso errado, que eu devia estar fazendo sociologia ou artes plásticas ou sei lá o que. E nunca nem me ouvindo. Até que chegou agosto, eu tinha que entregar em dezembro. Chegou agosto, eu ainda não tinha um tema. Eu podia ficar aqui meia hora falando sobre isso. Essa história da minha pós é uma das que eu mais sinto orgulho de contar. Mas enfim, consegui concluir, entregar a monografia, ter sido a única que tirou 10, ter tido incentivo de professores, doutores a transformar minha monografia em livro. Tudo isso foi a maior conquista que, sei lá, eu podia sonhar. 6. Que acontecimento mudou o rumo da sua vida? Acho que eu já falei. Foi a minha empresa fechar no Brasil. Os funcionários foram avisados com 1 semana de antecedência, 2 semanas de antecedência. E 1 semana antes eu tinha recebido uma promoção. E aí eu fui chamada e me disseram, olha, a gente vai ter que voltar atrás nessa promoção e na verdade te demitir, porque tá todo mundo demitido, a empresa vai fechar. Era um emprego provisório, desde o começo eu via como algo temporário que eu tinha conseguido para poder pagar a minha pós-graduação e então ter essa segurança financeira de que a pós teria como ser paga. E aí eu concluí, eu apresentei a minha monografia em março, no meio de março. Um dia depois eu recebi a promoção, 1 semana depois eu recebi a notícia. Mais ou menos isso que aconteceu, literalmente. Então, esse conjunto de coisas mudou completamente a minha rotina e mudou completamente tudo que eu podia esperar do ano, porque a pós era uma certeza que eu tive durante 2 anos, que era um compromisso praticamente diário que eu tinha. O emprego era a única segurança financeira que eu tinha também e que de repente não estava lá. Então ter ficado sem os dois ao mesmo tempo me obrigou a sair da minha zona de conforto mais do que qualquer outra situação. 7. Que momento te fez sentir medo de verdade? Eu vou tentar resumir essa história e contar em 1 minuto. Mas o momento que eu mais senti medo foi em Monte Verde. Eu queria fazer trilha e escalar montanhas e ser aventureira e independente, então ir por conta. E aí eu fui com um amigo, sem guia, sem nada. Eu achei que o GPS tava louco, o Waze não achava nada. Então eu achei que a gente estava indo para uma trilha que era a mais tranquila da cidade. Só que o Waze levou a gente para que era a de nível difícil, segundo vários blogs. E a sorte foi que no momento exato que a gente chegou para começar a trilha, tinha um grupo orientado por 3 ou 4 guias e a gente meio que se enfiou no meio. Os guias começaram a contar a gente como parte do grupo também. E foi a sorte, porque é uma trilha em mata fechada que não era demarcada. É uma trilha bem perigosa. Teve momentos em que
alguém precisava me pegar no colo e me botar em cima da pedra, porque eu não tinha altura, eu não tinha físico pra conseguir pular. E não fui só eu, queria deixar isso claro. Era uma trilha de 5 horas e quando a gente chegou nesse lugar mais alto, que ainda ia ter a descida, então mais 2 horas e meia, o tempo fechou. Foi muito rápido, o tempo fechou e ia cair a maior tempestade. A gente tava em campo aberto e se a gente saísse do campo aberto, a gente ia entrar numa mata. E eu fiquei completamente desesperada. Eu não chorei, mas assim, internamente eu tava chorando muito. E aí eu sei que a gente teve que voltar, todo mundo, o grupo todo teve que voltar, tipo, quase correndo. Tinham pontos na ida que a gente teve que literalmente escalar. Então na volta era como se fosse só um precipício. E meu tênis estava escorregando muito. Era um tênis não de aventureira. Então ele inclusive machucou minha unha. Eu tô com a unha machucada desse passeio até hoje. Agora que passou, eu adoro contar essa história. Mas na hora foi o momento que eu mais senti medo e que eu realmente achei que a gente poderia morrer. 8. Qual foi a coisa mais legal que alguém fez por você? A coisa mais legal que alguém fez pra mim foi em dezembro. Uma menina completamente especial. Não vou falar o nome dela aqui porque não sei se ela gostaria que eu, sei lá, falasse. Não sei se ela... Acho que hoje em dia ela não gosta de se expor mais tanto. Mas é uma pessoa completamente especial. E ia ter um show em São Paulo. Ela sabia o quanto esse show era especial pra mim. Então, não só ela veio pra São Paulo, como ela falou com a banda e conseguiu fazer com que o nome dela e o meu estivessem na lista. Então, isso foi muito especial. E detalhe que isso tudo aconteceu um dia antes do show. Então, foi a coisa mais incrível que alguém fez por mim. 9. Qual foi a última coisa nova que você fez pela primeira vez na vida? Nada. Tirando a coisa de tentar e conseguir me sustentar financeiramente de uma forma autônoma desde abril. Nada. Última pergunta. Qual foi a principal descoberta sobre você mesmo? A coisa mais importante foi aprender a conduzir os dias e as relações de uma forma saudável. Eu sempre fui uma pessoa muito entregue, mas com isso eu deixava que as pessoas me sugassem completamente. Sabe aquelas pessoas que chamam de vampiros de energia? Eu convivo com vários e por muitos anos isso foi um desafio de ter esse conhecimento e de saber como não entregar toda a minha energia para uma pessoa que não ia saber cuidar dela com carinho, sabe? E esse ano eu finalmente consegui descobrir, eu não sei explicar como, mas eu consegui criar uma barreira que acabou impedindo que isso acontecesse com tanta frequência. Acabaram as perguntas, eu sei que eu falei muito. Acho que foi um jeitinho de vocês também me conhecerem um pouquinho melhor. Por favor, deixa seu like se você quer responder alguma pergunta ou quer conversar sobre alguma coisa. Eu sempre vou tentar responder vocês aqui nos comentários. Se você tem um canal no YouTube e quiser responder a tag, eu vou adorar assistir, então não esquece de vir me contar também nos comentários. E se possível, caso vocês respondam, não esquece de acreditar aqui o canal pela tag, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo pra cada um de vocês e tchau!